Você já se perguntou por que evitamos pensar na morte, mesmo sabendo que ela é a única certeza que temos? Neste vídeo, vamos falar sobre algo profundo e transformador. Como a consciência da morte pode, na verdade, nos ensinar a viver melhor. Pode parecer contraditório, mas é exatamente na lembrança da finitude que encontramos clareza, foco e propósito. A filosofia estoica nos convida a encarar a morte não com medo, mas com sabedoria. Memento mori, lembra-te da morte. Não é uma frase sombria, mas um lembrete poderoso de que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com o que não importa. Quando aceitamos a realidade da nossa impermanência, começamos a viver com mais intenção, mais verdade e mais presença. Acompanhe cada detalhe deste vídeo com atenção. O que você vai ouvir aqui não é só reflexão, é um convite à transformação. Porque quando você entende o papel da morte na vida, tudo muda. Suas escolhas, suas prioridades, sua forma de amar e de existir. Este é o tipo de verdade que pode acordar sua alma. A morte como mestra da consciência. A morte, longe de ser inimiga da vida, é sua professora mais exigente e mais generosa. É ela quem rasga o véu das ilusões e obriga o olhar a se voltar para o essencial. Os estoicos nos convidam a contemplá-la, não com temor, mas com reverência. Memento mori, dizem. Lembra-te de que vais morrer. Não como ameaça, mas como convite. Desperta. Vivemos como se o tempo fosse um recurso infinito, como se os dias fossem moedas eternamente renováveis. Mas a finitude nos recorda, com sua presença constante e silenciosa, que cada instante importa. A morte dá forma à vida da mesma maneira que a moldura dá contorno à obra de arte. Ao sabermos que o tempo é breve, aprendemos a viver com mais verdade. Aquilo que é supérfluo começa a desaparecer, o que é essencial a se tornar urgente. Ao lembrar-se da morte, o estoico não se entrega à tristeza, mas à clareza. Ele se liberta das falsas promessas do futuro e se ancora no agora. A consciência da finitude é um chamado à integridade, a viver com propósito, com virtude, com presença. O fim que nos aguarda a todos não precisa ser motivo de angústia, mas pode ser o impulso mais puro para viver com autenticidade. A morte ensina que tudo o que temos é este instante, e que isso basta. O medo se dissolve quando aceitamos o incontrolável. Em seu lugar nasce uma serenidade firme, uma coragem suave, uma disposição para honrar a vida em sua forma mais simples e mais profunda. Viver, então, torna-se um ato de sabedoria. E ao olhar a morte nos olhos, paradoxalmente, é a vida que nos olha de volta, mais nítida, mais bela, mais urgente. O sentido da vida à luz da finitude. É quando aceitamos que tudo finda que começamos de fato a perguntar: o que realmente vale a pena? A morte, com sua presença inevitável, funciona como um filtro implacável daquilo que é fútil. Na sua sombra, os prazeres passageiros perdem o brilho e a busca pelo sentido emerge com intensidade. Viver então já não é apenas continuar existindo, é descobrir por que continuar vale a pena. Heidegger afirmava que o ser humano só se torna autêntico quando encara a possibilidade do seu fim. A morte, ao limitar o tempo, revela a urgência de sermos quem somos, de vivermos não para agradar, acumular ou escapar, mas para realizar o que só nós podemos realizar. O sentido, neste contexto, não se encontra em metas externas, mas na escolha de viver de acordo com a nossa essência mais elevada. Os estoicos concordam. Aquilo que é duradouro não está nas posses, nos aplausos, nem nos prazeres. Está na virtude, na coragem de agir com justiça, na sabedoria de aceitar o que não se pode mudar, na disciplina de cultivar o bem. Está também nos vínculos profundos, nos laços sinceros que desafiam o tempo. Quando a vida é guiada por valores que resistem à passagem dos dias, a finitude deixa de ser ameaça e passa a ser guia. A consciência de que tudo acaba não é convite ao desespero, mas à clareza. É o chamado para que nossas escolhas não sejam feitas pelo hábito ou pela pressa, mas pelo que é verdadeiro. Quem vive à luz da finitude aprende a selecionar com mais cuidado o que abraça, onde investe sua energia, com quem compartilha sua jornada. Nesse contexto, a morte não esvazia a vida de sentido, ela o aprofunda. Ela nos mostra que o tempo é curto sim, mas isso só aumenta o valor de cada ato feito com intenção. O que é passageiro nos ensina a valorizar o eterno que pode nascer dentro do instante vivido com alma. Aceitar o inevitável, uma virtude estoica. Há uma liberdade profunda em aceitar aquilo que não se pode mudar. E entre todas as inevitabilidades da vida, a morte é a mais certa e a mais temida. No entanto, para os estoicos, temer o inevitável é desperdiçar energia e perder a chance de viver com plenitude. Aceitar a morte, não com desespero, mas com serenidade, é um ato de coragem racional e profunda sabedoria. Epicteto nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. A morte por si não é um mal, é parte da ordem
natural do universo. Tudo o que nasce, um dia perece. O ciclo da vida inclui o seu fim, e reconhecer isso é viver em harmonia com a natureza. Negar esse fluxo é viver em conflito constante. Aceitá-lo é encontrar paz. Essa aceitação, no entanto, não é rendição passiva, mas uma forma ativa de liberdade. O medo da morte paralisa, obscurece a clareza da mente e nos distrai do presente. Já a aceitação estoica nos liberta do pânico e nos devolve ao agora, com foco, com leveza, com gratidão. É um retorno ao essencial, aquilo que está ao nosso alcance, que podemos cultivar e transformar com nossas ações. Ao abraçar a morte como parte do todo, aprendemos a viver melhor. Entendemos que a vida não é sobre controle absoluto, mas sobre resposta sábia. Cada momento deixa de ser um degrau rumo ao futuro incerto e passa a ser um fim em si mesmo. Assim, a aceitação do fim não rouba o sentido da existência, mas o amplia. Aceitar a morte é, no fundo, uma forma de honrar a vida, não como algo garantido, mas como algo precioso. E quando não mais resistimos ao que é certo, começamos, enfim, a caminhar com mais firmeza, mais calma e mais verdade. A morte como critério de escolha. Viver sob a consciência da morte é viver com mais lucidez. Quando reconhecemos a brevidade da existência, nossas decisões se tornam mais claras, mais puras, mais honestas. A finitude deixa de ser apenas um fim distante e passa a ser uma bússola silenciosa, que orienta cada passo com mais intenção. O estoico, ao contemplar a morte, não se rende ao medo. Ele refina sua rota. Se eu morresse amanhã, isso ainda valeria a pena? Essa não é uma pergunta trágica, mas um chamado à autenticidade. A vida deixa de ser um acúmulo de tarefas automáticas ou ambições emprestadas e passa a ser um campo de escolhas conscientes. O brilho do supérfluo se apaga e o que realmente importa começa a se destacar com força quase espiritual. O tempo com quem se ama, a busca pela virtude, a contribuição real para o mundo ao redor. Sob a luz da mortalidade, aprendemos a distinguir urgência de importância. Nem tudo que clama por atenção merece nosso tempo. A morte, nesse sentido, não é só um fim, mas um filtro. Ela depura nossas prioridades, corta os excessos, orienta para o essencial. A pergunta que antes parecia pesada, agora se revela libertadora. O que eu escolheria fazer se soubesse que o tempo é curto? Porque ele é. Essa reflexão não paralisa, ela impulsiona, ela transforma a rotina em ritual, a decisão em ato de significado. O estoico vive como quem sabe que o tempo não é garantido, mas dado. E por isso, cada momento pode ser vivido com presença, foco e verdade. Não se trata de viver com pressa, mas com propósito. Fazer da morte um critério é, em última instância, fazer da vida uma escolha constante de sentido. É viver de forma que, ao final, nada precise ser corrigido, apenas encerrado com dignidade e gratidão. Viver bem é estar pronto para morrer. A maior paz não está em evitar a morte, mas em não temê-la quando ela vier. A vida verdadeiramente bem vivida não termina em desespero ou arrependimento, mas em coerência, como uma obra que se fecha com sentido, mesmo que incompleta. Para os estoicos, não é a quantidade de dias que mede a existência, mas a qualidade do caráter com que cada dia é vivido. Longevitude sem profundidade é apenas passagem do tempo. Viver bem é saber, desde já, morrer em paz. A preparação para a morte, então, não acontece no fim, mas no cotidiano. É feita de escolhas firmes, de gestos íntegros, de presença verdadeira. Quem vive segundo a virtude, com coragem, sabedoria, justiça e temperança, constrói uma existência que não teme ser interrompida, porque ela já está inteira a cada passo. O estoico não se ocupa em evitar o fim, mas em garantir que, quando ele vier, nada de essencial tenha sido negligenciado. Essa prontidão não se confunde com pressa, mas com presença. Não se trata de viver como se cada dia fosse o último, mas como se cada dia fosse suficiente. O sentido da vida não está em adiar o inevitável, mas em fazer do presente um lugar de completude. Quando o propósito guia os passos, a vida se enche de valor. Não importa quantos dias dure. A serenidade diante da morte nasce da retidão diante da vida. Quem caminha com clareza, quem cultiva vínculos sinceros, quem serve ao que é maior que si, já está preparado. A morte nesse cenário não interrompe, ela apenas encerra, e o que foi feito com verdade não precisa ser revisto, apenas acolhido com gratidão. No fim, estar pronto para morrer é ter vivido de tal forma que a própria vida se despede com dignidade, como quem cumpriu seu papel no grande teatro da existência e pode enfim sair de cena sem pesar no coração. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te inspirou, curta e compartilhe. Pode ajudar alguém a enxergar a vida com mais propósito. Veja agora o próximo vídeo na tela.